Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta para conversar sobre um tema que divide opiniões entre economistas e congressistas, o teto de gastos. A imposição de um limite para gastos públicos federais foi criada no governo Michel Temer em 2016. Naquele ano foi aprovada a Emenda Constitucional 95, que criou o chamado teto de gastos. O novo regime fiscal entrou em vigor em 2017, com duração prevista para 20 anos e revisão dos critérios em 10 anos. Porém, os gastos para combater a pandemia anteciparam esse debate. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite aí para conversar sobre esse assunto, e eu já lhe faço logo a primeira pergunta. Na ótica do governo, parece que a única forma de lidar com responsabilidade fiscal é limitando a despesa. Então eu lhe pergunto, esse é o único caminho? Não caberia uma discussão sobre a ótica da receita, inclusive no âmbito da reforma tributária, para discutir temas como tributação de grandes fortunas, tributação de lucros e dividendos e, inclusive, renúncias tributárias concedidas a grandes empresas? Bom, primeiro, dizer da importância desse tema. Eu acho que o Brasil ainda não está esclarecido na maneira como deve ser, na minha interpretação. Tenho discutido isso muito aqui com os meus alunos, aqui na Faculdade de Economia da Universidade Federal do Ceará, que é o seguinte: hoje, a Emenda Constitucional 95 controla despesa primária. O que é despesa primária? Pessoal, previdência, custeio e investimento. Ou seja, investimento, mesmo sendo despesa de capital, mas ele é despesa primária. Portanto, ele está dentro do controle do teto do gasto, que diz o seguinte: mesmo que a receita de um exercício para outro cresça num percentual, vamos dizer, 10%, e nesse mesmo ano a inflação foi somente de 4%, isso significa que a despesa primária do governo federal só poderá crescer 4%. A diferença, o governo quer usar isso para pagar a dívida pública. Aonde está o erro do teto do gasto? Eu falei que são os 4 itens: pessoal, previdência, custeio e investimento. Ora, o custeio da máquina hoje, ninguém jamais não discute, porque ele já está no menor nível, como diz a IFE, a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Nós temos aí o mínimo é 90 bilhões, o que está previsto é 90, não tem mais como se mexer. Pois vamos lá. Pessoal e previdência, ele continua aumentando em termos reais, ou seja, além da inflação. Se você examinar esse gasto em 2017, 2018 e 2019, esse gasto cresce além da inflação. Isso significa que o governo federal descumpre o teto. E mais aí diz, mas professor Mauro, mas o governo federal está dizendo que o teto total está sendo cumprido. Como? Da seguinte maneira: o pessoal e previdência representa 85% da despesa obrigatória. Então, essas duas descumprem o teto, ele vai lá no investimento, sabe o que é que ele faz? Ele diminui o investimento. Para quem gosta de números, em 2011, o investimento do governo federal foi de 110 bilhões de reais. Previsão para 2021 é 28, e não vou nem executar, mais ou menos 20 bilhões. Ou seja, o investimento em portos, em estradas, em aeroportos, na infraestrutura de telecomunicação, isso não está existindo mais no Brasil. Então, o governo diz para o povo, diz para o mercado financeiro, que está cumprindo o teto, quando, na realidade, 85% da sua despesa descumpre o teto, ou seja, cresce além da variação da inflação, e aí vai lá no investimento, corta o investimento para poder aumentar gastos com o pessoal. Portanto, dos 12 países, para concluir essa primeira parte, dos 12 países que a minha equipe pesquisou, que instituiu o teto do gasto, nenhum com 20 anos, você controla a despesa corrente para fazer investimento, ou seja, gastar em despesa de capital. O Brasil é o único país do mundo onde faz o inverso. Ele corta a despesa de capital para permitir aumento de salários.
eu não compreendo aonde está essa veemência, esse dogma que o Ministério da Economia está fazendo. Isso para o mercado financeiro é bom, porque para eles não interessa. O interesse é que o governo tenha um teto total, eles não estão preocupados com a alocação adequada dos recursos públicos para fazer a economia crescer. O que lhe interessa é que a dívida pública, os juros da dívida pública estejam sendo pagos, o que, aliás, não há limite para a dívida financeira no Brasil. Só há para a despesa primária. Deputado, o senhor falou do ministro Paulo Guedes, me permita fazer uma pergunta aqui até um pouco provocativa. Ele declarou naquela audiência pública que teve com a comissão mista que se o governo, se o presidente falar em rever o teto, em discutir esse tema, que ele vai ser fortemente atacado por o grupo político do Ceará, ao qual o senhor pertence, né? E de que seriam medidas populistas visando somente a reeleição. Eu pediria ao senhor que comentasse esse comentário dele, que o senhor estava, inclusive, presente nessa Claro. reunião, né? Pois é, ele não entende a parte fiscal ainda. Ele está aprendendo ainda, ele nunca vivenciou o serviço público e ele não sabe a importância do investimento. Ou seja, ele prefere aumentar gastos com o pessoal, que é o que está acontecendo. O governo federal, em 2017, 2018 e 2019, cresceu despesa de pessoal em termos reais. Como é que ele compensa? Cortando investimento. É por isso que ele não entende, alguns colegas não entendem, outros sim, qual uma das razões? Porque o Brasil não cresce de maneira adequada, são por essas interpretações que não têm embasamento na teoria econômica, não tem embasamento, portanto, nos livros textos, não tem nenhuma parte do mundo aonde isso se apresenta. Você cortar a despesa de capital para permitir a elevação da despesa corrente, isso qualquer consulta a qualquer pessoa, independente do espectro ideológico, que muitas vezes esse meu companheiro, esse ministro, com quem tenho debatido inúmeras vezes, de vez em quando, inclusive, no Ministério da Economia, com a sua equipe, essas coisas precisam ser esclarecidas. Quer ver outra coisa? Ele diz que o orçamento da União tem que ser desvinculado. Ele esqueceu que educação e saúde não tem mais vinculação no governo federal, ele esqueceu disso. Apesar de ser obrigado a aplicar 18% em educação e 15% em saúde, a emenda do teto do gasto, ou seja, a emenda constitucional 95, suspendeu essa vinculação por 20 anos. E ele precisa saber que não tem mais. Esse 3D, ele fala 3Ds, desindexar, desvincular, e eu não estou me lembrando o outro D. E a vinculação existe, sim, nos estados e municípios. Nos estados, obrigado a aplicar 25% em educação, 12% em saúde, e dos municípios, aplicar 25% em educação, 15% em saúde. Então, são certas coisas que a gente tem que ir mostrando para ele compreender exatamente o que significa a política fiscal brasileira. Deputado, nosso tempo é curto, eu agradeço muito a participação do senhor aí no programa e espero que a gente tenha um outro debate aí para continuar conversando sobre esse tema que é bastante interessante. Eu agradeço, só complementando, o investimento que eu quero deixar fora, ele tem que estar vinculado a um percentual do crescimento da receita corrente líquida. Exemplo, se a receita cresceu 10%, o investimento só poderá crescer 80% ou 70%. Então, se amarra a despesa corrente e amarra também limitando o crescimento do investimento. Eu agradeço a oportunidade. Vamos colocar um teto de gasto no governo federal. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, sobre o teto de gastos imposto pela emenda constitucional número 95. Antes de me despedir, um aviso importante para você que nos assiste. O canal de atendimento telefônico ao cidadão da Câmara dos Deputados tem um novo número, ganhou mais um zero. Agora é 0800 0619 619. Pelo Disque Câmara você pode fazer reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitar informações sobre as atividades da Câmara. A ligação é gratuita e o atendimento está disponível das 9 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira. A você que nos acompanhou, muito obrigado, muita saúde e um forte abraço.